Então vamos ler, né? Este é um versículo bem fácil de ler. E diz o seguinte, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Deus, eu te dou graças, ó Pai, eu glorifico o teu nome. Que a tua palavra, Deus, enche os nossos corações, ó Pai, e ao mesmo tempo nós possamos nos quebrantar, Pai, diante do Senhor, Pai, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, né? Temos falado sempre aí a graça de Deus, né? Mas a graça de Deus precisa nos levar à comunhão com Jesus Cristo. Até porque quando nós entendemos, somos salvos, somos chamados a ser salvos em Jesus Cristo, isso deve produzir em nós comunhão. Comunhão, né, nós vamos ver aqui que é muito mais do que só falar que eu adoro a Deus, que eu amo a Deus, que sou salvo. É preciso ter uma intimidade com Deus, né? E isso, às vezes, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus, quase sempre começa com oração. Na oração eu gosto de falar naqueles períodos, assim, quando a gente vai orar, principalmente na quarta-feira, que é muito mais do que a gente falar, a gente ouvir a voz de Deus. Isso, então, gera uma intimidade, gera um diálogo entre nós e Deus. Porque só falar, a gente pode falar até sozinho, né? Então, mas nós precisamos ter essa comunhão, então, essa intimidade com Deus, conversar com Deus, né? Precisamos ouvir o Senhor, entendermos o que Ele quer de nós. É lógico que, a princípio, nós fomos criados para glorificar a Deus, mas para ajustar nossa comunhão com Deus, é preciso manter um foco. Você tem que ter foco. Tudo na vida que você vai fazer, se você perder o foco, você perde o rumo. Você perde o rumo. No meio do caminho, né, quantas pessoas, né, só seguir o exemplo mesmo dentro da igreja, não, esse ano eu vou ler a Bíblia toda durante o ano. Né? Assim, quando chega lá, antes de chegar da metade, desiste, porque perdeu o foco. Desandou, perdeu o foco, e aí vai, todas as questões da vida, né? Estudar e trabalhar, alguma coisa que você vai fazer na sua casa, tudo, se você não manter o foco naquilo que vai fazer, você perde o rumo. É difícil, muito difícil, né? Então, ter foco naquilo que é eterno. Comunhão pressupõe a eternidade. Não adianta só falar que vou ter comunhão, né? Que o pastor João já falava aqui, né? Na abertura do culto. Se você quer ter uma vida sem Jesus Cristo aqui, então esquece o céu, né? Porque lá é a presença total. Então, comunhão com Jesus Cristo aqui é só, quando a gente fala do louvor, é só um ensaio para a eternidade. Então, o nosso foco, e eu tenho falado isso já há uns 2 anos, né? O nosso foco é a eternidade. Nós precisamos valorizar aquilo que é eterno. Aquilo que é temporal aqui passa muito rápido. Muito rápido. Já prestou atenção naquelas coisas que você deseja tanto aqui neste tempo? Eu desejo que se eu não tiver, eu vou morrer. Aí passa, daqui uns dias você nem lembra mais que existe. Porque é temporal, é passageiro, então a comunhão é para o eterno. Né? Somos chamados à vida eterna, enxergando, ouvindo a voz de Deus nas nossas vidas, uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. É essa vida que nós precisamos ter aqui. Então, e para isso, né, trouxe alguns pontos aqui para a gente pensar um pouco mais. Primeiro ponto, por que ter comunhão com Deus? Por que eu preciso ter comunhão com Deus? Como eu disse, né, entre todas as coisas, nós, principalmente, né, os seres humanos, os homens, né, como diz o homem na Bíblia, o homem e a mulher, foi criado para a honra e glória de Deus, para glorificar a Deus. Primeiro de todos os motivos. Você não foi criado nem para ajudar o seu próximo, em primeiro lugar. Você foi criado para glorificar a Deus. E aí no sermão anterior, né, o sermão passado, eu disse que ainda nós fomos criados e comprados com o sangue de Jesus Cristo, para glorificar a Deus. Então, se eu não consigo glorificar a Deus, automaticamente eu não tenho comunhão com Deus. Automaticamente eu sou distante de Deus. Porque você ou nós, né, não cumprimos a primeira regra, assim dizer, né? Eu não estou dizendo de salvação, né? Não confunda. Tudo isso aqui, ter comunhão, já se entende que você já é salvo. Até porque quem não é salvo,
já não vai ter comunhão mesmo, né? Já não vai entender. Quem é salvo já tem dificuldade de ter comunhão com Deus, de ter intimidade com Deus, imagina quem não é salvo, sem chance. Então, eu vou falar, não queira achar que é legalismo, que é cumprir leis ou regras, né, como eu disse aqui, para ser salvo. Não, é outro nível. Né? Deixa bem tranquilo a sua mente. Salvo é a ação de Jesus Cristo conosco. Agora nós vamos ter a comunhão com Deus. Então, na verdade, é que muitas vezes nós esquecemos, né, de Deus ou deixamos que o inimigo rouba essa nossa intimidade com Deus. Fala, pastor, mas Deus vai permitir? Ele permite. Permite que o diabo, às vezes, dê uma cirandada na nossa vida, porque isso nós temos que ter certas atitudes. Mesmo nós salvos, né, nós deixamos para lá a nossa comunhão com Deus. Não priorizamos, não importamos, às vezes. E por que o diabo, às vezes, quer roubar? Porque sabe que isso vai trazer-nos a nossa verdadeira felicidade, a verdadeira alegria, porque isso é muito bom. Ter comunhão com Deus é a melhor coisa que tem. Ainda que as pessoas não saibam, às vezes. Ainda que elas ainda não experimentaram. Preferem experimentar ou achar que as alegrias, aquilo que traz satisfação, se encontra por aí em qualquer outras coisas neste mundo. Mas o diabo sabe disso. Ele sabe porque ele já experimentou. Que a comunhão com Deus não há nada que se compara. Mesmo assim, é lógico que ele caiu, está apartado eternamente de Deus. E ele quer bagunçar a vida das pessoas. E as pessoas deixam. Ou as facilitam, ou não se importam. E acabam cedendo às coisas, às ofertas deste tempo. E esse é tão bom, a comunhão com Deus. Ela é tão bom. Porque a Bíblia diz que o fardo de Jesus Cristo, ele não é um fardo, o fardo é leve e o jugo é suave. Veja como é bom quando você está em comunhão com Deus. Quando você está em comunhão com Deus, não vai deixar de ter dificuldades. As lutas vão continuar, só porque nós vamos, digamos assim, repartir nossos fardos com Jesus Cristo. E automaticamente ele vai dividir os deles conosco. Só que o dele é leve, é suave, né? Ter comunhão com Deus não é monótono. Até às vezes as pessoas, mas crente, né? Ter comunhão com Deus é uma coisa assim, parece que tão chata, né? Tão repetitivo. Não é monótono porque é viver, né? A Bíblia nos garante viver de fé em fé, de glória em glória, né? Às vezes não sabe o que é isso porque ainda nunca experimentou. É você levantar todos os dias e renovar a sua fé em Jesus Cristo. Falar, hoje vai ser bom como foi ontem, ou melhor ainda. Confiando em Jesus Cristo. Vai encarar as dificuldades do dia a dia já sabendo que é Jesus Cristo que está conosco. E ter comunhão com Deus não é frustrante, porque nós somos mais que vencedores em Jesus Cristo. Essa palavra as pessoas gostam nesse tempo, né? Ser mais que vencedor. Mas só que confunde. O que é ser mais que vencedor? As pessoas acham que é ter sucesso na vida, né? Ser reconhecido, né? Ter as honras para si. E não é. Ser mais que vencedor é viver uma vida ao lado de Jesus Cristo. É saber que Jesus Cristo já venceu por nós. É estar do lado vencedor. E ter comunhão com Jesus Cristo não pode ser ruim. Não tem como ser ruim. Sabe por quê? Porque é a vontade de Deus ter comunhão conosco. E lembra lá que diz que é a vontade de Deus? 3 coisas. O que é? Qual que é a vontade de Deus? Boa, perfeita e agradável. Então, como que pode ser ruim ter comunhão com Deus? Aliás, é a melhor coisa que pode ter, como eu disse lá no início. Não há nada melhor do que a comunhão com Deus. Às vezes, quando a gente brinca, né? Tinha um senhor lá em Cerilândia, que aí ele estava lá ruim, passando mal, né? E a pessoa vai e fala assim, agora não sei o que era bom, no sentido de ter um remédio. Ele falou assim, bom é doce de ovo. E quando eu falo isso passando, né? Ela, isso é bom é doce de ovo. A comunhão de Deus é melhor do que doce de ovo. Aliás, eternamente, imensamente melhor. Não há nada que se compara. Melhor
do que seu filho, melhor do que sua mãe, do que seu neto, melhor do que tudo que você possa imaginar. A comunhão de Deus é melhor, porque é a vontade de Deus de ter comunhão com você. Não é que Deus também está mendigando ter comunhão com você. Ele não é carente igual nós, né? Nós mendigamos um abraço, né? Mendigamos um pouquinho do amor das outras pessoas, a presença das pessoas. Deus não mendiga, mas Ele tem essa vontade. Ele nos criou para nós termos comunhão, ter um relacionamento com Ele. E é excelente porque a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Em segundo lugar, né, outra pergunta. Como é possível ter comunhão com Deus? E aí, como que é possível? Eu fiquei pensando, fiz essa pergunta a mim mesmo, né, e quis trazer para nós pensarmos. Porque a Bíblia, né, especialmente em Romanos, capítulo 3, 23, diz o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Espera aí, mas se todos pecaram, nós nos tornamos inúteis ou inadequados para o propósito de Deus. Lembra lá que o salário do pecado é a morte? E o pecado nos afasta de Deus? Então, automaticamente, nós estaríamos, né, impróprios, né, ou incapacitados de ter comunhão com Deus. Mas o verso 23 de Romanos 3 também já nos traz essa resposta. Todos carecem da glória de Deus, ou seja, a glória de Deus que vai nos levar novamente a ter comunhão com Deus. Por isso, Deus não desistiu de nós, mesmo nós pecando, mesmo nós estamos agora inúteis ou incapacitados de ter comunhão com Deus, Deus providenciou um meio de nos trazermos de novo a ter comunhão com Ele. Somente com isto, com a ação de Deus, se torna possível nós termos comunhão com Deus. Lembra lá, né? Foi o homem, né, que rompeu, o homem que saiu dessa comunhão com Deus. Não foi Deus quem saiu da aliança. Não foi Deus que disse, não quero mais. Foi o homem com seu pecado. Então, deveria ser quem? Fazer algo para retomar essa aliança, essa comunhão? Deveria ser o homem, né? Mas só que Deus, na sua infinita sabedoria, já sabia que o homem não conseguiria. E aí sim, onde entra a providência de Deus. Ele preparou um homem, sim, 100% Deus, e também 100% homem, que é Jesus Cristo, para nos trazer de volta. De que forma? Em João 3,16, deixa bem claro. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus providenciou o seu Filho amado, para todos que nele crê, todos aqueles que, né, Deus escolheu, Deus amou, Deus salvou, que vai crer em Jesus Cristo, para restabelecer novamente a comunhão. Ou seja, a nossa ação de afastar de Deus, Deus teve que fazer teve que ter nova ação para nos trazer de volta, dando o seu Filho. Então, somente assim é possível nós termos comunhão com Deus, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo crucificado e que ressuscitou ao terceiro dia, para vencer a morte, vencer todos os inimigos, para nos trazer de volta até Ele. Então, seja ser assim, muito indigno, né, da nossa parte, acharmos que vamos fazer de qualquer jeito e ainda falar que pode ter comunhão com Deus. Nós precisamos cada dia olhar para Jesus Cristo, na cruz, ensanguentado, cheio de feridas, e falar, eu que deveria estar ali, pelo meu pecado. Mas graças a Deus, que conhece eu mesmo muito mais do que eu mesmo, né? Você fica uma redundância aí, mas me conhece muito mais do que eu mesmo. Sabia, Ele já sabe que eu não sou capaz. Por isso Ele nos dá Jesus Cristo. Então é através desta morte imerecida de Jesus Cristo, porque lembra lá, somente um homem sem pecado, sem nenhuma mancha, sem nenhum defeito, poderia se oferecer como sacrifício. A relação lá com o Antigo Testamento, quando ele escolhia um cordeiro sem defeito para um holocausto como sacrifício, para reparar a comunhão do povo com Deus. Mas aí chegou um ponto
que os sacrifícios de animais não era suficiente. Não para dar salvação, não para restaurar definitivamente o pecado, não para restaurar definitivamente a comunhão com Deus. Então foi preciso um homem sem defeitos, sem nenhum pecado, que é Jesus Cristo. Então somente isso é possível em Jesus Cristo. Lembre-se disso todos os dias, somente em Jesus Cristo. É possível restaurar a comunhão com Deus. E em terceiro lugar, mais uma pergunta: de que forma posso ter comunhão com Deus? Lembra lá do ponto anterior, né? Só é possível em Jesus Cristo. A ação de Jesus Cristo de nos trazer de volta. Agora Jesus Cristo já nos trouxe de volta, já nos salvou. Agora é a ação nossa, né? A ação nossa de manter ou de interessar-se por esta comunhão com Deus. Então, de que forma eu posso ter oração ou comunhão com Deus? Em primeiro lugar, pela oração. Eu poderia perguntar para vocês, né? Vou perguntar, mas não responda agora. Responda aí com você. Você tem orado? Você mantém uma vida de oração? Ora pelo menos uma vez no dia? Pastor, mas uma vez no dia é muito. A cada 2 dias, uma vez por semana, uma vez por mês? Né? Dê um tempinho para você pensar, refletir, e eu digo sempre, com Deus é só na sinceridade. Então, a oração. Bom, depois de trocar do microfone, vamos lá, né? Para mim o som estava normal, né? Mas está acabando, vamos lá. Então, mas voltando aí, né? O que é orar? Já disse lá, bem no início do sermão. Orar é nós conversarmos com Deus. E cantamos ainda há pouco. Deus agora é nosso amigo. Jesus Cristo diz, já não sois mais meus servos, mas sois meus amigos. E com um amigo, como que você conversa com um amigo? Cheio de formalidades, não sei o quê, aquele tanto de coisa. Com um amigo você já não chega, já conversa abertamente, se expõe. O amigo você se entende, que você confessa, né? Você conversa das suas intimidades, você se expõe, ele se expõe, e há um diálogo sincero, constante, com tempo. Nós somos amigos de Deus. Então, se nós não oramos de forma sincera, aberta com Deus, não tem comunhão. De que forma você pode orar? Você pode orar lá na sua casa, lá no seu quarto, sozinho. Você pode ajoelhar, você pode orar em pé, você pode levantar as mãos. Você pode estar andando por aí, você pode estar trabalhando. Não sei, um trabalho, às vezes, que exige 100% da sua concentração ali. É lógico, se desviar a atenção, vai acontecer alguma coisa. Mas, na maioria do dia, você pode orar. Trabalhando, fazendo alguma coisa, você pode ter tempo, sim, para orar. Em segundo lugar, né, nesse ponto aqui, como você pode ter, adorando a Deus. O que é adoração? Você reverenciar a Deus, você dizer para Deus que não há nada que se compara a Deus. Chama Ele de santo, de bendito, de Pai eterno. Aquele momento que você coloca Deus nas mais altas alturas. Não que Ele vai ser, né, o que Ele é, porque eu falei que Ele é. Ele já é. Mas para mim mesmo, eu estou reconhecendo. Não que é o meu, digamos assim, em termos agora bem popular, o meu elogio a Deus, o meu enaltecer a Deus, que vai se tornar Ele grande e poderoso como Ele é. Mas é só um reconhecimento. Porque se eu não conheço Deus como Ele é, na sua grandeza, na sua soberania, como que eu vou ter comunhão com Ele? Como que eu vou reverenciá-lo, adorá-lo, chamá-lo de eterno? Não tem como, né? E também pela leitura da palavra. Através da Bíblia nós vamos conhecer esse Deus, para aí sim nós sabermos como vou ter comunhão com Ele. Uns anos atrás aí, a gente quase oprimia as pessoas para ler a Bíblia, né? Quase obrigava. Aí foi descobrir que não é bem assim. Que nós não podemos obrigar as pessoas. Mas como é bom ler a Bíblia. Cada ano que eu leio, eu tenho novas compreensões. Deus me fala, né, em coisas assim que eu achava que eu já sabia, mas Deus me dá uma nova visão.
Não tem como. Né? Às vezes, assim, até falta palavra para explicar. É preciso viver. É preciso experimentar. Para quem já leu, né, e tem essa compreensão, sabe o que é isso, né? De você ler lá, mas é isso, parece que já estava aqui na minha cabeça, mas agora Deus me mostrou. Eu lembro de Jó, né? Suzano gosta muito desse, né? Eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora os meus olhos me veem. Porque Deus me ilumina a minha visão, agora eu consigo vê-lo. E eu tenho comunhão com Ele na leitura da palavra. Então leia a Bíblia, né? Comece a conhecer mais de Deus. E Deus vai te mostrar o que Ele espera, o que Ele quer de você, quando você lê a Bíblia. Então é assim, eu posso ter comunhão com Deus, orando, adorando e lendo a Bíblia. Porque a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Quando a gente lê, vê lá que os discípulos de Jesus, eles não tinham a Bíblia como nós temos. Mas eles tinham a palavra de Deus vindo da boca de Jesus Cristo. E aí eles, inspirados pelo Espírito Santo, escreveu a Bíblia e chega até nós. E que nós podemos vivenciá-la, nós podemos experimentá-la e viver a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Então, a Bíblia é algo, sim, espetacular para nós. Mas desde que você leia, você viva a palavra de Deus. Senão também vai ser um livro a mais, né? Lá para ficar num canto e poeirando, não vai fazer nenhum sentido. Mas é algo realmente que transforma nossas vidas. E em quarto lugar, mais uma perguntinha para você. Essa agora, né? Mais prática do que nunca. Dá tempo de ter comunhão com Deus? Será que dá tempo? No mundo tão agitado, corrido, né, onde tudo é para ontem, você precisa realizar muitas tarefas durante o dia, né? Mas a comunhão com Deus não é uma questão de tempo, e sim de prioridade. Correria todo mundo tem, todos os dias. Mas existem aqueles que priorizam a comunhão com Deus, de viver a vida voltada para Deus. Trabalhar todo mundo precisa. Ter os afazeres, né, de casa e tudo mais, todo mundo tem. Mas tempo todo mundo também tem. Vai fazer uma pesquisa bem rápida aqui. Quem não assiste televisão? Nem que seja um pouquinho. Quem não tem um celular, que não fica algum tempo no WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, alguma coisa mais? Algumas pessoas dizem que não, né? Não sei, tenho minhas dúvidas, mas uma coisa, e outros até demais, né? Tem gente que fica aí 4, 5 horas, não estou falando trabalhando, né? Porque muita gente exige um WhatsApp para trabalhar, né? Um e-mail, essas coisas. E-mail já está mais ultrapassado, né? Resolve um WhatsApp mais rapidamente. Mas algumas pessoas, ou a maioria das pessoas, gastam tempo com alguma coisa que poderia dedicar a Deus. Aí não tem 15 minutos, 30 minutos para ler a leitura do dia, para fazer uma oração, para dedicar um tempo a Deus. Mas tem para outras tantas coisas. Né? Mateus 6,36 fala de buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aí, se fosse fazer a pesquisa aí, né, acho que daria 100% de nós, entre todos nós aqui, que ninguém busca o reino de Deus em primeiro lugar. Levanta cedo já pensando em quê? O que você tem que fazer? Em trabalhar. E às vezes, quando chega de tarde, fala assim, hoje o dia foi pequeno, não deu para fazer, já começa a planejar o que eu tenho que fazer amanhã. Ou quem já chegou no final do dia e fala assim, hoje eu tive comunhão com Deus, já vou planejar como que vai ser a minha comunhão com Deus amanhã. Difícil, né? Hoje já levantou cedo, já se programamos. Como que vai ser a minha comunhão com Deus? Qual o meu tempo que eu vou dedicar hoje a ler, a orar, a cronometrar o meu tempo? A Aline, de vez em quando, tinha uma agendinha dela lá, né? Tal hora Facebook, tal hora WhatsApp, tal hora fazer a leitura, tal. Esse é um esquema bom de organizar o tempo. Consegue beirar um pouco a priorizar. Eu, né, se dependesse de uma agenda para isso, estava enrolado. Então, tem que fazer pelo menos na mente. Né? O pastor João é organizado nesse ponto. Né? Levanta 4h30,
para colocar a leitura dele em dia, ler os livros dele, que depois já sabe que não vai ter. Durante o dia, a correria não dá. Aí você vai sacrificar alguma coisa para isso. Isso é priorizar. É priorizar o nosso tempo. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Senão não consegue. Deixar para correr do dia vai ser muito difícil. Né? Muito difícil. Então, para aquilo que nós consideramos prioridade, sempre achamos tempo. Sempre. Então, talvez nós não temos comunhão com Deus, porque ainda nós não achamos que é prioridade na nossa vida. Porque ainda não vem em primeiro lugar. Só usar mais um exemplo, agora mas bem pobre mesmo. Né? Até porque eu vi um casal de namorado aqui, né? Se fosse por falta de tempo, fala assim, eu não vou namorar com fulano, com ciclano, que a maioria já namorou, ou alguns namoram, né? A maioria já são casados, sabe que se fosse por falta de tempo de qualidade, eu vou deixar de namorar fulano, porque eu não vou ter tempo como eu gostaria. Você não deixou de namorar com seu marido, com sua esposa, porque você não tinha o tempo que você achava que era suficiente. Não foi assim? Mas mesmo assim, arrumava um tempo e namorava. Agora, para Deus não dá. Nem que seja um pouquinho durante o dia. É uma falta de compromisso. Sabe que se você se esforçar um pouquinho mais, você terá tempo para Deus? Dedicar um pouquinho mais do seu tempo? Você vai encontrar um jeito de ter comunhão com Deus? É possível. Então, quando colocamos o Senhor e a comunhão com Ele como prioridade, vamos achar o tempo. Vamos ter tempo. Então, respondendo a pergunta lá, dá tempo de ter comunhão com Deus? Sim, desde que seja prioridade. Em meio a todos os seus afazeres, você pode trabalhar o tanto que for, ter a vida corrida o tanto que for, que tem tempo para ter comunhão com Deus. Mas esse tempo, né, como diria o velho ditado, vai ser você que vai ter que fazer. Encontrar esse tempo. Não sei que hora que vai ser durante o seu dia, cada um que administre o seu tempo da melhor forma possível. Então é isso, né? Deus, Ele é Deus. Independente se eu o priorizo na minha vida, independente se eu quero ter uma comunhão íntima, estreita com Ele, Ele não vai deixar de ser Deus. E Ele sendo Deus, Ele pode todas as coisas. Inclusive, se Ele quisesse, Ele poderia obrigar eu e você a ter comunhão com Ele. Mas Ele é tão maravilhoso, tão grandioso, que Ele não obriga ninguém a nada, nem ter comunhão com Ele. Ele fornece todos os meios. Ele nos deu o Jesus Cristo para restabelecer a comunhão, nos deu o Espírito Santo para nos capacitar, nos ajudar, mas não nos obriga. Ele nos chama, nos dá pessoas para falar do amor, da comunhão, né, de nos aproximarmos dele, mas não obriga. Foi por isso que ele não criou robôs, né? Como eu disse, no sermão anterior também, nós não somos marionetes, não somos robôs programados para fazer isso ou aquilo, senão, né, seria obrigados por Deus. Ele criou pessoas capacitadas intelectualmente para buscá-lo, para amá-lo, para ter comunhão com Ele. Então, eu e você, nós somos pessoas capacitadas e ajudadas pelo Espírito Santo a buscar priorizar Deus, a ter comunhão com Ele. Porque senão, né, seria uma obrigação e Deus não trabalha desse jeito, mesmo sendo suprema a todas as coisas. Então, cada um de nós podemos tomar a decisão de priorizar o Senhor, de colocar Ele e a comunhão com Ele em primeiro lugar. Ter foco. Organizar o nosso tempo de acordo, né, com os nossos afazeres e abandonar tudo que nos atrapalha a ter comunhão com Deus. Dedique um tempo seu a Deus. Deixe de olhar tanto as mídias sociais de formas desnecessárias, aquelas que é necessária, é lógico, né, como trabalho, como algo, né, que realmente necessita, sim. O que for só diversão, pelo menos diminua um pouco.
para que nós possamos encher da presença de Deus. E eu gostaria de encerrar o sermão relendo, ou lendo novamente, o texto, né, aqui de 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, a Ele mesmo, não a mim, que sou pecador, mas a Ele mesmo. Ele é fiel, pelo qual, por Ele, por Deus, fomos chamados para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, em Deus, foi o próprio Deus que nos chamou a ter comunhão com seu Filho. Porque Ele é fiel à palavra dEle. E Ele nos criou para glorificá-lo. Lembra lá, Deus nos criou para glorificá-lo. E é isso que nós devemos fazer. E nós glorificando a Deus, automaticamente nós teremos comunhão com Ele. Amém? Deus, Pai, eu te dou graças, ó Pai, eu honro, glorifico o teu nome. Pai, tu és santo. Deus, tu és poderoso. Pai, que cada dia, Deus, o Senhor enche o nosso coração de desejo de ter comunhão com o Senhor. De ter intimidade com o Senhor, ó Pai. De saber que o Senhor é quem manda em nós, ó Pai. Mas mesmo assim nós escolhermos, ó Pai, estar ao teu lado, ó Pai. Que ao mesmo tempo que o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso amigo. E nosso amigo, ó Pai, nós podemos ter intimidade. Falar daquilo que nos dói, ó Pai, dos nossos desejos, nossos anseios, ó Pai, e principalmente, ó Pai, conversar com o Senhor todos os dias, gastar tempo contigo, ó Pai, como verdadeiros amigos fazem. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, nos abençoa o teu povo, que cada dia, ó Pai, nós possamos priorizar a comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Com o coração silencioso, estamos cerrados, que Deus nos abençoe.